Amado ouvinte, amigo do Face, gostaria de compartilhar com vocês sobre Timóteo, um jovem líder fiel, que se encontra lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amigos, Timóteo tinha dupla cidadania. Ele tinha descendência judaica e descendência grega. A Bíblia não fala acerca do seu pai. Fala da sua avó e da sua mãe. A sua mãe era a mulher chamada Eunice, que do grego é aquela que vence com o povo, ou vitoriosa com o povo. E Lloyd, a sua avó, que transmitiu à sua mãe Eunice o temor a Deus acerca da religiosidade ou espiritualidade e a vida cristã. Lloyd vem do original, quer dizer livre ou virtuosa ou encantadora. Segundo os eruditos do Novo Testamento, Timóteo talvez teria convertido, Paulo teria ganho Timóteo para Jesus na sua primeira viagem missionária. O que vem à nossa mente para o nosso ensino da vida de Timóteo, pupilo do apóstolo Paulo, doutor, mestre, rabino aos gentios, Paulo, transmitiu seus conhecimentos ao seu aluno Timóteo acerca das verdades de salvação e a mensagem do Evangelho. Timóteo, segundo alguns argumentam, ele era um tímido, um líder jovem, mas o que eu acho bonito em Timóteo é que ele não deixou a sua timidez ou a sua mocidade ou juventude falar mais alto. Ele era jovem, sim, um jovem líder, um jovem pastor, mas com um futuro promissor no reino de Deus. Haja vista que Paulo comunicou o evangelho a ele e depositou toda a confiança. Que coisa linda! Alguns argumentam que Paulo fez uma série de recomendações positivas ao jovem pastor Timóteo. Ele era jovem, sim, mas não era imaturo e tão inexperiente assim na vida cristã. Era jovem, mas com um senso de responsabilidade e de temor a Deus profundo, que tinha respeito para com a palavra, respeito para com as coisas de Deus. Ele foi fiel à sã doutrina. E Paulo insta a Timóteo, recomenda e admoesta a Timóteo para ser exemplo para os jovens, para a sua membresia, para os demais. Outra coisa que eu gostaria de destacar na educação de Timóteo, que a sua educação familiar, religiosa, espiritual, recebida por sua mãe Eunice e por sua avó Lloyd, foi de grande valia. Isto
nos vem a pensar quão importante é a formação espiritual e religiosa na família. Outra coisa que nós destacamos é que privilégio Paulo e Timóteo tiveram e que nós temos como servos do Senhor em cooperar com os nossos irmãos no Evangelho. Ora, o próprio texto diz que Timóteo, Paulo chama ele de sinergos, ou sinergei, quer dizer, ele é o meu cooperador, o meu colaborador, aquele que está ao meu lado para cooperar com o meu ministério. Companheiro. Outra coisa que eu gostaria de destacar no texto de Timóteo, de Paulo a Timóteo, segunda carta, é que, meu amigo, não dê seu temperamento como desculpa para não fazer o que precisa e deve ser feito. Nem use o texto de 1 Timóteo 5,23 para justificar a sua falta de experiência como desculpa ou subterfúgio para se pregar o Evangelho. Nós devemos muito a Timóteo pelo seu exemplo fidedigno de fidelidade a Deus em circunstâncias difíceis e adversas e de muita perseguição que eles passavam na época do primeiro século, combatendo as heresias filosóficas, religiosas, gnósticos, mitraísmo, orfismo, religiões de mistério, religiões herméticas, entre outras heresias que havia na época de Timóteo. Mas ele soube, apesar, a despeito da sua pouca idade, da sua tenra idade, ele soube combater e fincar os seus pés sobre a rocha que é Cristo. Ou seja, em outras palavras, Timóteo tinha raízes profundas, pouca experiência, jovem, porém com um senso de obrigação e de preocupação com a sã doutrina tremendo. Ele amava a mais a Deus e o reino de Deus do que as suas aspirações juvenis ou de mocidade. O cargo que ele desempenhava era muito importante para ele ser displicente enquanto jovem. E Paulo soube confiar no jovem Timóteo. Coisa boa é você ouvir do seu pastor, do seu líder, as recomendações que Timóteo ouviu do apóstolo Paulo. Mas Timóteo, eu gostaria de destacar que Timóteo, ele não se destacou não só pela sua facúndia ou sua eloquência, ou seja, a sua capacidade de pregar ou seu dom da palavra, ou só pelo seu conhecimento nas escrituras sagradas. Não. Timóteo se destacou também pela sua conduta cristã ilibada, pela sua hombridade, pela sua retidão, pela sua seriedade com relação à sã doutrina do Evangelho. Ele amava as Escrituras, ele amava
as almas que precisavam ser salvas. E ele amava também, principalmente e primeiramente, a Deus e a causa do reino de Deus e do Evangelho. Timóteo tinha profunda paixão pela Bíblia Sagrada, pelos escritos e pela doutrina de Jesus e os ensinamentos do seu mestre Paulo de Tarso. E que chama atenção a sua fidelidade, a sua hombridade, a sua honradez, ou a sua honra para com as Escrituras, para com Paulo, para com a confiança que o apóstolo Paulo depositou na vida do jovem pastor Timóteo. E ele pôde ser o grande pastor que ele foi nas comunidades do primeiro século. Que nós sejamos fiéis observantes à sã doutrina, à palavra de Deus, fiéis aos princípios do Evangelho, fiéis à filosofia do reino de Deus e, acima de tudo, observantes e obedientes à palavra de Deus e ao Senhor. E amemos mais ao Senhor como Timóteo e Paulo amaram a Jesus, a Deus. Que Deus para tanto nos abençoe. Amém.